Então, o primeiro ponto, né, que eu queria destacar aqui na nossa live de hoje, né, para que você entenda por onde que eu começo, mesmo que você esteja começando, né, que a live é muito sugestiva para quem vem do absoluto zero, sim, ela é para pessoas que vêm do absoluto zero, mas ela também serve para as pessoas que já estão em funcionamento, pousada, hotel e anfitriões, mas ainda estão patinando. Então, o que é que acontece? Quando a gente está no mercado, que a gente tem um excesso de oferta, a gente tem pouca diferenciação e a gente tem uma baixa demanda, o que é que acontece? É guerra de preço. O que acontece é uma guerra de preço. E muitas vezes tem meios de hospedagem, principalmente os meios de hospedagem que acomodam, né, mais pessoas, digamos, meios de hospedagem que são muito focados em grupos, eles têm uma despesa maior. Ou seja, eles têm um certo, digamos, uma certa limitação de número de diárias por venda, né, todo mês, porque é difícil você vender para grupo durante a semana. É muito mais difícil. Né? Não que estou dizendo que isso não é possível. Sim, é possível, mas é muito mais difícil do que você vender para um casal, você vender para uma família de 3, 4, 5 pessoas. Mas você vender para um grupo de 10, 12, 15 pessoas é sempre mais difícil. Então, a gente precisa entender esse planejamento, né, como eu estou falando, gerar esse comprometimento de você entender e não ir na intuição do seu meio de hospedagem, né, conforme você possa surfar, né, essa onda que vem crescendo, né, do segmento, tanto aluguel por temporada e como meios de hospedagem também, quando você consegue atingir um ponto de diferenciação e sair, né, do meio da multidão, digamos assim. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria destacar aqui na nossa live de hoje, né, para que você entenda por onde que eu começo, mesmo que você esteja começando, né, que a live é muito sugestiva para quem vem do absoluto zero, sim, ela é para pessoas que vêm do absoluto zero, mas ela também serve para as pessoas que já estão em funcionamento, pousada, hotel e anfitriões, mas ainda estão patinando. Porque, assim, eu não conheço nenhuma empresa de nenhum segmento que não se planejou que tem sucesso. É impossível. É impossível, porque o planejamento é a rota, é a direção. É como se você entrasse no avião e você não tem um plano de voo. Você não sabe qual é o aeroporto, né? Todos os instrumentos lá que eu não sei falar, mas você está viajando a olho, né? No olho, não através de instrumentos. Então, o planejamento ele serve exatamente para te deixar mais seguro. Né, para te deixar mais seguro. Então, o primeiro ponto que eu falo, né, do planejamento é em relação ao comprometimento. Né? Eu acho que esse é um grande ponto, né, que precisa que muitas pessoas passam por isso, né? Passam por esse detalhe. Não, começa a vender, bota, a gente vai aprendendo. Não é assim que funciona. Então, independente, né, como eu falei, flat, apartamento, casa temporada, hotel e pousada, você tem que entender aonde que você está pisando, beleza? Então, vamos começar agora, né, propriamente no assunto, né, dito, papel e caneta na mão, né, feitas as devidas introduções. Vamos começar. Por onde que eu começo o meu planejamento lá, Greco? Por onde que eu começo? Primeiro ponto, tamanho de mercado. Eu preciso identificar o tamanho da praça que eu estou entrando, o tamanho do mercado. Ou seja, quantas mil pessoas tem na cidade, né, o fluxo de turistas, eu tenho que observar, né, meios de hospedagem que são similares ao que eu quero abrir ou o que eu já tenho, eu tenho que entender o tamanho do mercado que eu estou inserido. Por quê? Porque eu digo que todo planejamento de um meio de hospedagem, ele é feito de forma anual. Você não planeja a sua hospedagem mensalmente. Eu vou ver como é que está hoje esse mês. Não, por quê? Porque vão ter meses que vai ser normal, dependendo da tua região, de você ter 20% de ocupação. Mas, em compensação, você teve 70%, 80%, 90% de ocupação em meses anteriores, que vai gerar, digamos, uma certa gordura para você ir diluindo no decorrer do ano. Então, quando eu falo que o planejamento é anual, porque você pensa assim, se eu quero ter 50% de ocupação, significa dizer, se eu sou um anfitrião, por exemplo, que eu preciso vender 182 diárias. Não é isso? É 365, dá 182, 183 diárias. Eu tenho que vender ali, vamos dizer, 180 diárias para conseguir 50% de ocupação. Então, você sabe que aquelas 180 diárias vão ter que ser divididas em 12 meses. Em quantas semanas? Então, você vai quebrando aquilo que você vai começando a ter um acompanhamento. Então, quando você planeja, né, quando você entende o tamanho do mercado, para você ver assim, quanto que eu tenho de potencial, né? Você vai enxergar isso. Ou seja, que é a segunda pergunta, o potencial de crescimento. Qual é a demanda desse destino? Por quê? Porque quando a gente vai entrar no mercado, a gente tem que se posicionar. E eu sempre venho batendo isso na tecla constantemente, que a maioria das pessoas buscam preparar um meio de hospedagem de forma genérica. E o meio de hospedagem de forma genérica, ele não vinga. Ele não vinga, porque você fica sempre em cima do muro. Você quer agradar todo mundo e você não agrada ninguém. Então você tem que identificar que nicho eu quero entrar. Aí, por exemplo, eu quero ser focado em casais. Casais
é um nicho bom, né? Só que você vai ter que ser um pouco mais específico. Você vai ter que detalhar rendimento, classe social, tipo de casal, né? Que tipo de casal você quer? Quer adquirir atender um povo fitness, um povo que gosta de esportes? Essa é a sua proposta? Não, eu quero atender o pessoal, o casal desse segmento. Eu quero atender um público, vamos dizer, LGBT. Eu quero atender um público de idosos. Você vai escolher o nicho e a classe social e tal, e você vai definindo aquilo ali. Por que você vai fazer isso? Porque você tem que sempre buscar atingir nichos que têm grande demanda. Porque o que está acontecendo ultimamente que eu estou observando? Muita gente que tem casa de temporada, que é para muitas pessoas, em cidades poucos conhecidas, né? Cidades pouco conhecidas, estão com muita dificuldade de vender. Estão com muita dificuldade de vender. Por que essas pessoas estão com dificuldade de vender? Por quê? Porque elas precisam atender muita gente. Então, assim, por exemplo, elas precisam vender a diária da casa, um exemplo, R$ 500, mas a casa é para 12 pessoas. Aí eu faço, pô, mas se der um desconto e vender para 4 pessoas, um pouco mais barato, 6 pessoas, não vale a pena. Então, mesmo que ela reduza a derivação de ocupação, ela diminua, digamos assim, a quantidade, né, de pessoas, ela não consegue diminuir o preço. Porque se ela diminuir o preço, ela não consegue pagar as contas. Então, isso começa a gerar uma dificuldade. A plataforma não tem demanda suficiente. E aí, eu faço o quê? Isso foi uma das conversas que mais a gente predominou ontem, né? Falando dentro do grupo ontem, da mentoria em grupo com os alunos. Foi muito isso. Porque elas estão no mercado, né, que é um mercado muito pequeno. E quando você olha, por exemplo, se você trabalha com Booking, o Booking fornece alguns dados do mercado. E aí ele diz assim que, por exemplo, nos últimos 15 dias, em determinada região, 65% dos hóspedes são casais. 25% dos hóspedes são famílias. Só aí já vai 90%. 10% grupo, ou 9% grupo e 1% viajante individual. Ou seja, quando você tem uma casa muito grande, seja uma chácara, seja um sítio, você tem que estar preparado. Então você olhou o mercado, por isso que eu estou voltando aqui meio que ao básico. Você olhou o mercado, o tamanho do mercado, de chácaras, de sítio, pô, o mercado é esse aqui, beleza. O crescimento está crescendo? Pô, está se desenvolvendo, vai instalar um parque aquático aqui na cidade, vai instalar, sei lá, um parque de diversão, a prefeitura está investindo não sei o quê. Então está em crescimento, está atraindo mais pessoas para a cidade. Pô, beleza, então a demanda vem crescendo. Mas qual é o meu público que eu quero atender? Aí você vai ter que definir o público. E aí, com base nisso que eu falei, o que é que você quer? Casal, grupo, família? Porque se você opta por qualquer um desses grupos que não existe certo ou errado, né? É uma escolha sua, é de acordo com o seu tipo de imóvel também, né? Isso vale salientar, às vezes você herdou um imóvel ou você comprou por uma oportunidade, tá tudo bem, mas você tem que estar ciente que, por exemplo, se você tem um imóvel muito grande, que a demanda para grupos são muito menores, muito menor do que as outras, né, definições de público que a gente tem, de hóspedes reais, casais, famílias, etc. Então, diante disso, você faz um planejamento anual. Então, você sabe o tamanho do mercado, sabe o potencial de crescimento, né, entende um pouquinho da demanda, mapeou os concorrentes, e aí chegou a quarta parte, ou seja, tamanho de mercado, potencial de crescimento, identificou o número de concorrentes, né, com quem que você vai concorrer, e a quarta parte é as minhas vantagens competitivas, os meus diferenciais, que é o que vai me fazer me tirar do meio da multidão. Porque muitas vezes a gente não vende, entenda isso, que muitas vezes não vende é porque você tem um produto que tem pouca diferenciação. E um produto que tem pouca diferenciação não justifica as pessoas pagarem a mais ou ter alguma disputa por ele, porque as pessoas disputam o que é escasso e não o que é mais do mesmo. Então, quando você tem um produto que é mais do mesmo e se você não tem condições de fazer um diferencial, existe outro caminho. Qual é o caminho? Você conhece o custo do seu imóvel dormir uma noite fechado? Né? Se você é um anfitrião, você sabe quanto custa o seu imóvel dormir uma noite sem hóspede? Pô, Lagrec, eu sei. Ou se você é hotel e pousada, você sabe quanto custa o seu quarto dormir vazio? Aí você, pô, eu sei também. Então, beleza, aperta o cinto, enxuga custo e, ó, baixa preço e vai ganhar no volume. E vai ganhar no volume. Esse é um caminho. Porque você não tem o que inventar a roda. É tipo assim, quero vender mais. Ou eu busco diferenciação, ou eu vou brigar por preço. Só que aí você também existe em outra parte da estratégia. O que eu trago aqui é um fragmento do que eu compartilho dentro do método, porque existe muito mais coisas a fundo. Porque aí você também vai ter que o quê? Trabalhar com canais, que é um dos pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa. Então você entende que o fato de você apertar os cintos, mas você também tem que distribuir, tem que trabalhar outros pontos. Mas vamos por partes. Então, qual que são suas vantagens competitivas? O que é que te diferencia? O que é que advoga a teu favor de que quando o hóspede estiver na plataforma do Airbnb, na plataforma da Booking, estiver no teu Instagram, estiver no teu site, o que é que advoga a teu favor que diz assim, venha para cá e não vá para o meu concorrente? O que é que eu tenho de melhor?
Isso não é você dizer, eu tenho um serviço, o meu lugar é limpo, o meu lugar tem enxoval novo. Não, isso não é diferenciação. Isso aí é qualidade. E qualidade não tem nada a ver com diferenciação. Qualidade é obrigação. Diferenciação é um extra. É buscar me diferenciar, é buscar me tirar do mundo, né? Tipo, me tirar do meio da muvuca. E diga aqui, ó, eu tenho um produto diferente, escasso. Eu tenho um produto diferente, escasso, que proporcionou uma excelente experiência. Teve dia desse aí, teve um cara que me mandou mensagens aqui, que tem um meio de hospedagem bem legal. Não sei se ele tá aqui pela live. Eu vi que ele entrou, mas não sei se ele permaneceu aqui na live. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, é um mineiro. Eu não sei o nome dele, tá? Ele tá me mandando uma mensagem. A hospedagem dele chama-se Sky Window, chama-se Farmless Sky. Ele tem um meio de hospedagem bem diferente, eu achei bem bacana. Ele até me mandou umas mensagens. Ele vai se pronunciar aí. Mineirinho, se pronuncia aí que você tava falando comigo. Cara, o cara tem um meio de hospedagem bacana. Ele tem um quarto, que o quarto tem um teto assim que abre, tipo uma parada que corre, assim, uma telha que corre, e a cama é tipo como se existisse aqueles elevadores de carro. O cara botou a cama e a cama é suspensa, a cama sobe, vai até o teto e você fica deitado olhando para as estrelas assim no teto. É uma parada, tipo assim, ele gastou um dinheiro, não é nada de outro mundo também, ele não reinventou a roda, ele só pensou numa diferenciação e pensou num esquema que eu digo, entra depois, olha aqui, ó, Breno, ó, o nome dele tá aqui, ó, Breno. Cara, ele fez uma parada, depois eu quero lhe convidar para uma live para você compartilhar com a gente aqui, sobre o seu meio de hospedagem. Segura aí que eu vou seguir meu roteiro aqui, mas depois eu queria que você compartilhasse, porque hoje é um dia que eu tô de boa, porque hoje minha filha não vai para a escola, então eu não vou ter que sair correndo para levar ela. Então, se você tiver até o final da live, você compartilha um pouquinho com a gente aí. Então, bora embora. Então, feito o planejamento, dividi em 4 etapas. Tamanho do mercado, eu identifiquei o tamanho do meu mercado. Se você não fez isso, se você está operando, faça. Dê um passo para trás, porque às vezes você identifica o tamanho do mercado, e já aconteceu com alunos meus, dentro da metodologia, que tinham, por exemplo, um apartamento que eram para 8 pessoas, ela fez um revirado lá, né, uma modificação, digamos assim, e o apartamento começou a atender 3 pessoas, começou a atender 2, 3, 4 pessoas, começou a se tornar interessante, e ela começou a lucrar com isso. Então, às vezes, você fazendo essa análise do planejamento, que eu falei, o tópico principal é planejamento, e aí a gente divide em subtópicos. Opa, esqueci de falar, cadê meu papel e caneta na mão? Tá aqui, botei meu caderno ali. Papel e caneta na mão, turma, do que eu tô falando aqui, tem que ser anotado, porque depois você vai esquecer. Então, planejamento, tamanho de mercado, potencial de crescimento, né, versus a demanda, ou seja, está crescendo, ou seja, tem investimento na região, e como é que é a demanda da região? Qual é o público? Analisa. Terceiro ponto, o meu número de concorrentes diretos, que são as pessoas que atendem e que oferecem a mesma proposta que eu ofereço. É esse público aqui. E quais são as minhas vantagens competitivas? Quais são os meus diferenciais? Pensa nisso. Próximo tópico, segundo tópico. Tem um meio de hospedagem, né? E aí muitos de vocês não se planejam, vão na intuição e fica naquela, na expectativa, né? O meio da hospedagem vai dar tanto, mas as pessoas às vezes acho que parece que ela tem um certo bloqueio. Tem gente que tem um bloqueio, às vezes, com matemática, de fazer conta, de enxergar a realidade. Não, mas vai dar, se eu vender as diárias por R$200, por R$250, se eu vender tantas do mês todo, vai dar, eu vou conseguir aquele valor que eu quero. Aí a pessoa vai trabalhando, mas ela não planeja mesmo e não bota na ponta do lápis, que em determinadas regiões só tem demanda 8 dias no mês, ou seja, sexta e sábado. Tem várias regiões no Brasil, principalmente regiões mais no interior ou lugares mais remotos, mais afastados, que só tem demanda final de semana. E aí você tem que se planejar para isso também. Que aí você tem que fazer as suas contas. Por quê? Porque se você já planejou o mercado, você está na hora de definir agora, né? Você já estudou o mercado, você já tem uma noção, está na hora de você definir o seguinte: o que que você quer com a sua hospedagem? Qual que é o seu objetivo? Isso é uma tecla que eu bato muito para as pessoas. Você tem que saber o objetivo, porque você tem que definir isso para a terceira pergunta que eu vou fazer, que é o terceiro pilar. Então, qual que é o teu objetivo com a tua hospedagem? Aí a pessoa faz assim, como assim objetivo? Tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Tipo assim, tempo, eu quero ter mais tempo para trabalhar, né? Ou seja, eu quero trabalhar com mais tranquilidade, eu quero mais tempo para estar com a minha família, para viajar, para curtir, eu quero ter mais tempo. Tem pessoas que falam assim, eu quero dinheiro, eu estou sem nenhuma atividade agora, eu quero dinheiro, eu quero fazer dinheiro, eu quero que talvez essa seja a minha nova profissão. Beleza. Tem pessoas que estão satisfeitas no trabalho que estão hoje e querem sair do trabalho, ou seja, um profissional liberal faz, tá bom, eu quero agora trocar de segmento. Pode. Tem pessoas que estão na CLT, né, que estão ali presas, né, indo para uma empresa, tendo um trabalho, batendo ponto, com raiva, e estão doidas para sair dali. Esse tipo de pessoa também tem. Tem aquele tipo de pessoa que quer uma renda extra. Tem aquele tipo de pessoa, né, que quer viajar. Então, tem vários tipos de pessoas, então você tem que definir qual é o seu nicho, o que é que você quer.
O que você quer chegar? Qual é o seu objetivo principal? Desses que eu falei, o que você quer? Quero botar meu filho numa escola melhor, quero trocar de carro. Teu objetivo pode ser trocar de carro. Quero comprar um carro novo. Pode ser. Então você tem que definir o objetivo. Ponto. Definir meu objetivo principal. Eu vou para a terceira pergunta. Qual que é a minha terceira pergunta? A minha terceira pergunta é o seguinte: objetivo estratégico. O que é objetivo estratégico? Eu preciso definir quanto que eu tenho que ganhar de dinheiro para atingir o meu objetivo principal. Quanto que eu tenho que fazer? Se eu quero viver disso, eu tenho que faturar X. Se eu quero ter uma renda extra, eu quero uma renda extra de quanto? Se eu quero botar meu filho na escola, quanto é a mais que eu preciso ter do meu orçamento para botar meu filho nessa escola? Se eu quero trocar de carro, quanto que eu tenho que juntar, em quanto tempo para chegar nisso? Então, eu tenho que saber em dinheiro, quanto que eu tenho que ganhar de dinheiro todos os meses para que eu consiga atingir os meus objetivos. Quanto? E quantos de vocês pararam para pensar nisso? Não para. Ah, tipo assim, o lugar tá aqui, é fácil, bota lá na plataforma do Airbnb que ali vai rapidinho, que o negócio vai acontecer e vai entrando, e tu vai ver se vai vender diária de 300 aqui, vai vender que nem água. O cara chega, vai vender que nem água. Aí coloca lá e o negócio não anda, eu quero dica de como é que dica de vender. Não existe dica, o que existe é uma estratégia, o que existe é um passo a passo, que eu venho trazendo pedaços para vocês aqui, para que vocês entendam que não vão atrás de dicas. Escolham uma pessoa que você se identifica, pode ser comigo, com o Lagreca, pode ser com outro especialista que você confie, que você gosta do jeito que ele fala, que ele tem um jeito de falar diferente do meu, que ele tem um sotaque diferente do meu, tá tudo bem, mas procure um especialista que tem um método que você se identifica e siga. Não fique pegando, eu vou pegar um pouquinho, porque a Grega falou isso, aí fulaninho falou isso, cicaninho falou isso, beltraninho falou isso. Aí você fica pegando um diquinho de cada um e você não consegue chegar no objetivo. Por quê? Porque você não parou para fazer a base do negócio, para parar de movimentar-se através de intuição. Então você parou e disse assim, cara, quanto que eu preciso de dinheiro? Eu preciso ganhar 4 mil reais por mês para pagar os custos da minha hospedagem, que sobre mais 2 mil reais para mim. Pode ser um exemplo, né? Então, e aí, o que é que eu faço? 4 mil reais representa o quê? R$ 1.000 por semana. R$ 1.000 por semana, eu tenho quantos dias para vender na semana? Eu só consigo vender de segunda a sexta, porque sábado e domingo aqui no meu destino é fracasso. Só consigo vender 5 dias na semana. Se você consegue vender 5 dias na semana, só tem demanda porque é um local corporativo? É corporativo. Então, beleza. Então, se eu preciso fazer 4 mil reais por mês, R$ 1.000 por semana, dividido por 4, dividido por 5, a minha diária tem que custar R$ 200. Então, eu tenho que fazer R$ 200, né? 5 vezes na semana para atingir meu objetivo. Vai ter semanas que eu vou fazer 7. Vai ter semanas que eu só vou fazer 3. Mas aí eu estou contando ali, estou equilibrando. Mas eu tenho uma noção de quanto que eu preciso faturar para chegar onde eu quero. E muitos de vocês não sabem disso. Muitos de vocês não sabem disso. Não sabem. Não tem a conta. Eu pergunto várias vezes, tu vende quanto? Quanto é o custo do quarto vazio? Quanto é o custo do imóvel dormir fechado? Não sei. Não sabe. A pessoa não sabe. E aí, como que você não sabe de informações básicas e você quer chegar num lugar muito bom, você quer prosperar muito, você quer ganhar muito dinheiro? Como? Você, para ganhar muito dinheiro, você tem que ter conhecimento, você tem que ter o preparo, você tem que surpreender a ponta do seu negócio, que é o hóspede. Por isso que a próxima pergunta dentro do objetivo estratégico é tipo assim, para quem que você vai vender? Para quem que você vai vender? Porque você sabe o seu objetivo, você já fez o planejamento, você já definiu o seu objetivo principal, você agora está no objetivo estratégico. A gente falou de quanto de dinheiro precisa para conseguir o objetivo principal. E agora a gente precisa definir para quem que eu vou vender, que vai enxergar valor no que eu ofereço, que vai pagar o preço que eu quero para eu conseguir chegar no meu objetivo principal. Quem é esse? Quem é esse cidadão que vai pagar pela minha hospedagem e vai enxergar valor? Essa é a pergunta do milhão. É isso que você precisa andar. E não dizer assim, eu quero dica, eu quero saber como é que vender, como é que eu vendo dia de semana. Mas vender o quê? E para quem? Entende? O que e para quem? Que tipo de produto? Porque assim, não tem como identificar lá, como é que eu vendo mais dia de semana? Tá, mas qual é o teu tipo de hospedagem? Qual é o teu tipo de hóspede? Qual é a tua proposta? Qual é o teu custo do imóvel fechado uma noite sem hóspede? Qual é o custo do teu quarto vazio? Eu preciso entender. Se eu não entender isso, como é que eu vou opinar? Como é que eu sei o que é que eu vou dizer para tu vender? Aí vira uma receita de bolo. E metodologia não é receita de bolo. É uma das coisas que eu mais ensino. O que eu mais foco com meus alunos é vocês têm que aprender a serem estratégicos. Vocês têm que aprender a pensar a estratégia. E é isso que eu faço. Aconteceu isso. Como é que pensa essa situação? Aqui, tem um checklist. Plá, 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 plá. Aconteceu isso aqui, o que eu tenho que fazer? Tá aqui o checklist. Tá. Você tem que saber o que fazer. O plano de voo. Vai ter voo que vai ter tormenta. Vai ter voo que vai ter turbulência. Vai ter voo que vai ser ensolarado, vai ser um céu limpo, vai ser fácil de jogar o jogo, né? Autoestação, mas vai ter voo que vai ser aquela turbulência, chuva, e você vai, sabe? Você vai ter que alinhar esses pontos, né? Então, esse é um grande ponto. Então, a gente precisa entender tudo isso. Para quem que eu vou vender? Porque eu sempre digo, existem 4 passos.
preço, produto, hóspede e lucro. São 4 passos que eu defino, ou seja, pensa em quanto que você precisa. Quanto que você precisa? Tá certo. Com esse valor que você precisa, qual é o melhor produto que você entrega? O melhor produto, não é o produto que eu posso entregar. Que o que pode entregar, putz, aí você tá na média. Aí você está mais uma vez caindo na média. Quando você começa com aquele pensamento de escassez, de economia, você está caindo dentro da média. Aí você pensa, cara, qual é o preço que eu quero cobrar? Qual é o melhor produto que eu posso entregar? Aquele produto que o cara vai abrir a porta do meu quarto, do meu hotel, da minha pousada, ou da minha casa temporária, do meu flat, do meu apartamento, e vai dizer, uau, porra, que negócio bacana. O lance é ser melhor do que pelas fotografias. Quando que você pensa nisso? Eita, quando que você pensa nisso? Né? Então, preço, produto, o hóspede. O hóspede, ele enxerga valor. Eu preparei meu produto pensando nesse cara para ele enxergar valor, para ele pagar o que eu quero. Preparei. O meu hóspede tem poder aquisitivo de pagar isso aqui, tem condições. Então, o hóspede vem, paga pelo produto. Aí eu quero saber a próxima pergunta. O preço que ele pagou, dos custos que eu tenho para entregar o meu melhor produto, a melhor opção que eu tenho para esse cara, do preço que ele pagou, os custos que eu tenho para entregar o melhor produto para esse cara, o que sobra por diária é o que eu espero. Pô, sobra R$ 100. Pô, sobra R$ 100? Sobra. E eu consigo vender mais ou menos 70% de ocupação. Se eu tenho 30, se eu sou um anfitrião, são 20 dias, 21 dias, né? Mas que eu consiga vender 20 dias e sobrando R$ 100, por 20 dias, vai sobrar os R$ 2.000. Se eu tenho 2.000 de custo, pum, bateu a conta do que eu queria, era 4.000 por mês. Conta simples. Claro que existe muito mais tecnicidade aqui, que eu não tenho como entrar a fundo nisso aqui, mas tem muito mais variáveis aqui até a gente chegar no custo do quarto, até você entender, até você começar a vender, até você preparar o produto. Existem várias coisas nessas nuances. Eu quis só trazer uma sintetização do que você precisa entender, do que você precisa saber para que você tenha o meio das pedais. Por onde é que você começa? E aí o próximo passo é você entender que tudo tem que ter processo, tudo tem que ter gestão. Tudo tem que ser organizado, então tem que ter uma estratégia de gestão. Eu não vou nem falar da parte de estratégia organizacional, tá? Eu vou até acelerar um pouco, eu vou pular esse passo. Eu vou falar mais da parte de estratégia de gestão, que é exatamente a parte do processo. Que tem muitas pessoas que são presas nos seus negócios de hospedagem porque não sabe fazer o negócio andar, porque não tem processo. Porque todo dia ela tem que dar uma ordem, porque o funcionário esquece, porque todo dia o funcionário parece uma barata tonta dentro do hotel, dentro da pousada. Ou se você é um anfitrião e tem uma arrumadeira, tem uma faxineira que está limpando tua casa, se tu tivesse uma câmera escondida, tu ia ver que ela ia aparecer uma barata tonta. Ela fica olhando, não sabe o que faz, se limpa aquilo, se vai ver se a privada está funcionando, se vai ver se o ralo está entupido, se a luz está funcionando. Ela não sabe, tem que limpar várias coisas, está com pressa que vai entrar e sair gente. Por que é assim? Porque ela não tem processo. Ela não tem o quê? Um passo a passo que ela tem que fazer. E tudo tem que ter processo, porque processo automatiza a minha operação. E quando automatiza a minha operação, eu começo a ter padrão de qualidade. Eu começo a trazer uma certa qualidade que eu não tinha antes. Então, só para você entender que tudo isso é importante. Eu explico muito mais detalhes sobre o processo de hospedagem, né? Dentro da metodologia, dentro do método de hospedagem lucrativa, a gente tem uma aula só falando sobre hospedagem, né? Sobre todo o passo a passo que tem, desde o momento de você entrar em contato até o momento de você se despedir e conquistar uma boa avaliação. São pontos que tem que ser mapeado para que a sua operação dependa cada vez menos de você, porque empresa boa é empresa que depende cada vez menos do dono. Tá? Isso é empresa boa. Empresa boa não é aquela empresa que depende do dono, que tem o dono que bate com a mão no peito assim, essa empresa só anda por minha causa. Eu teria vergonha de dizer isso, porque se a empresa depende por causa de mim, é sinônimo de que a minha gestão é uma bosta. Que eu não sei treinar pessoas, que eu não sei administrar, e que é isso que acontece. Então você não pode dizer assim, mas o meu lugar é escasso de mão de obra. Mas, cara, sempre tem aquela peneira e você encontra, sempre tem. Senão não existia hotéis em lugares remotos, não existiam acomodações em lugares, né, digamos, paradisíacos, difícil acesso, e que teriam um bom trabalho. Tudo é questão de tempo, tudo é questão do que você prioriza, tudo é questão do interesse que você tem em desenvolver o seu negócio e saber aonde você quer chegar. Então, essa live de hoje, né, é mais uma live de aquecimento para a semana Triplica Suas Reservas, que é exatamente o ponto que eu venho querendo trazer para você, cada uma dessas lives de aquecimento, para que você se prepare, porque na semana Triplica Suas Reservas eu vou mostrar para você o método criado por mim, aplicado por pessoas comuns que triplicaram as suas reservas. Então,
Continue acompanhando as lives, anote tudo que eu falei, anote, aplique, escreva. Não fique dentro das minhas lives pensando que você está escutando um podcast, que você está escutando uma rádio, que você está escutando música. Não, você está tendo uma aula para que você consiga experimentar resultados. São doses homeopáticas, não é difícil compreensão. Eu não estou jogando no nível mais forte de complexidade, não. Eu estou tentando ser o mais didático possível, né, trazendo de forma mais didática possível para que você consiga implementar. Então, ou seja, pode ser mais técnico, Greca? Pode. Eu adoro tecnicidade, né? Então eu tento me polir, né? Eu vou me lapidando para tentar trazer cada vez mais uma linguagem simples, que seja que conecte com você, que seja fácil de você implementar, que tudo que você entende do que eu estou falando, você, cara, faz total sentido o que o Greca está falando, é mesmo, eu estou na intuição. Putz, então entende, isso aqui é um pequeno trecho, eu compartilhei com você um pequeno trecho do método hospedagem lucrativa.